Passar, né? Tá. Teu nome? Adriano, e faz o quê? Duas, qual é a outra? Jornalismo, muito bom. Não vai conseguir estagiar naturalmente, né? Tu fica violando o princípio da vedação à ubiquidade, né, cara? Mas jornalismo tem conexão, então não acho que... Prometo fazer física e direito, aí... Teu nome? Prazer. Eu estou na primeira graduação também e atualmente não estou estagiando. Não está estagiando, né? Tá, tranquilo. Seu nome, por favor. Isabela, eu estou na primeira graduação também, já estagiei um pouquinho, mas só no trabalhista, que é o que eu gosto. Trabalhista. As matérias são um pouco difíceis para mim, mas... Na verdade, essa matéria aqui, direito do trabalho, é filho nosso, né? Eles não gostam que fale isso, mas é o contrato de prestação de serviço que se especializou. Mas ganhou vida própria. E, por exemplo, a parte de direito das coisas, porque imagino que no teu campo, no teu radar, deve estar magistratura trabalhista ou carreira trabalhista. A parte mais complicada no direito do trabalho é a parte de penhora. E penhora é basicamente você entender os direitos reais. O cara tem um imóvel financiado, o que você vai penhorar? Dá para penhorar a propriedade, é o direito real de aquisição. O juiz trabalhista ele tem que saber muito. E o pior é que ele tem que saber muito de processo civil, porque você sabe que é subsidiário. O CPC, eu acho mais difícil direito trabalhista e processo trabalhista do que direito civil e processo civil, porque é um acréscimo, né? Mas, muito bom, espero que você aproveite o curso também, né? Seu nome? Eu sou a Rafaela, Prazer, estou na primeira Rafaela. graduação também. Está estagiando? Sim, eu estagio no escritório. Advocacia, né? Muito bom. Privado, público, é tudo lá. Privado. Mas privado, muito bom. Seu nome? Fabiana, primeira graduação também, eu estou estagiando na STF, no gabinete do TOC. Muito bom, que é fantástico também, imagino que deve estar aprendendo muito, né? Estagiar nos tribunais, especialmente nos tribunais superiores, é muito bom. Você pega uma visão da troposfera incrível, você vai ver que no futuro, seja na advocacia, seja para concurso, você vai ter muito mais uma paisagem melhor do direito, você vai sentir isso. Seu nome? Meu nome é Anne, eu também estou na primeira graduação e eu atualmente estagio no TRF, no gabinete do Tribunal do Em qual gabinete? Ah, fantástico também. TRF é muito bom também, que bom. Pedrão já conhecemos, não tem necessidade. Ah, não, já conheço. Não, a gente é amigo da consultoria legislativa, né? Não tem... A gente é amigo e irmão já, né? É de família. Então. Seu nome, qual que é? É que eu estou perguntando o nome, primeira graduação ou segunda, e se estagia ou trabalha. Maria Eduarda é a minha primeira Minha xará feminina. Diga, Duda. e eu estagio lá na Coordenação Internacional da DPU. Muito bom, muito bom. Questões geralmente de sequestro de crianças também e tal. Só as coisas pesadas, massacres. Eu era da AGU, conheci um pessoal que trabalhava lá no Departamento Internacional, é um dos melhores locais que tem, né? Parabéns. Seu nome? Primeira graduação e eu estou estagiando no TST, muito bom. Está em gabinete? Não, estou na CCADP, é de autuação de processo. Ah, muito bom, fantástico. Já falamos, Gabriela já foi. É você, seu nome? Meu nome é Juliana, minha primeira graduação também. Eu estagio com Direito Comercial Público. Desculpa? Eu estagio com Direito Comercial Público. Ah, fantástico, muito bom. Em gabinete, ou de ministro, ou em escritório? No escritório. Escritório. Trabalho no projeto. Muito bom. Seu nome? Meu nome é Esther, primeira graduação também, não estou estagiando. Tá bom, fantástico. Teu nome? Oi, eu sou o Carlos, eu já sou Meu formado xará, em... tá Isso. bom. Sou formado em letras e estou na segunda graduação. Já estagiei na DPU, em previdenciário, e agora estou na SGM da Câmara. Fantástico. É bem diferente, né, parlamento? Pretende fazer concurso para o parlamento, em geral? Estou gostando bastante, sim, eu pretendo me preparar. Inclusive o do Senado está para sair agora, né? Já está autorizado o concurso. Tu disse que não, é a primeira graduação, né? Segunda. Segunda. Dá para fazer, até se quiser. Né? Seu nome? Marcelo, minha segunda graduação também, Bom. trabalho no Receita. Fez o que na primeira graduação? Mecânica. Engenharia mecânica, fantástico. Tu fez qual a primeira graduação? Letras, né?
Quase que eu fiz. Mecatrônica, na verdade. Ainda bem que eu não fiz. Porque não era bem meu estilo, é porque eu gostava de física e tal. No vestibular até gabaritei praticamente matemática, física, eu gostava, mas não era, para trabalhar não era a minha área, não. Uma vez eu sonhei deduzindo a fórmula de Girardi. Vocês lembram dessa fórmula? É de 3 equações, 3 incógnitas. Aí tem uma fórmula, é coisa de nerd, né? Mas eu sonhei, eu acordei com a dedução na cabeça. A dedução, eu gostava de... Exato. Diga, seu nome? Guilherme, eu estou também a primeira graduação e eu estagio com Direito Público, Logística e Saneamento e é num escritório chamado Matos Filho. Não, que é fantástico, né? Primeira graduação, você falou, né? Seu nome? Meu nome é Pedro, a primeira graduação e hoje eu estagio no CAD. No CAD, muito bom. Seu nome? Meu nome é Eduardo. Meu xará também. Minha primeira graduação, eu estagio com Direito Concorrencial no Taiwan Check. Muito bom. Aonde você falou? Taiwan Check. Ah, tá. O escritório lá que é grande. Beleza. Seu nome? Isabela, primeira graduação, eu estágio no TST. Muito bom. Seu nome? Meu nome é Hernandes, essa é a minha segunda graduação, sou formado em Geografia Muito bom. e eu sou servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social daqui. Fantástico. Do DF, né? Muito bom. Seu nome? Meu nome é Luiz, primeira graduação, eu estagio com Direito Tributário no Veriano de Roberto. Muito bom. Inclusive, mesmo você que pretende, eu não quero saber nada de civil, eu vou virar tributarista. Os fatos geradores dos tributos são dados pelo direito civil. Cabe, como fica a incidência de tributos numa compra e venda bipartida. Eu quero fazer planejamento sucessório. Eu não sei se eu falei isso na primeira aula, o exemplo, mas você vai fazer planejamento sucessório. Você cria sociedades para administração de bens próprios. O pessoal está tentando dar o balãozinho no fisco por meio societário. Vai dar zebra, porque o pessoal que está fazendo isso não sabe nada de civil. Lá na frente o fisco vai desconsiderar tudo e vai dar uma baita raquetada. Por quê? Falta domínio de direito real, domínio de outras questões. Então, o curso vai ser útil, mesmo para quem não for do direito civil, né? Mas vamos lá, seu nome? Eu comecei em gestão de políticas públicas e eu fui para direito, então pretendo terminar. E eu faço estágio no JDF. Fantástico. Em gabinete? Não, mas no Estado Especial Clínico. Não, muito bom. Seu nome, colega que acabou de chegar, tudo bem? Acabei de chegar para falar. Eu estou só perguntando o nome, primeira graduação ou segunda, e se trabalha ou estagia. Meu nome é Amanda, é minha segunda graduação, mas eu terminei a primeira, vim da estatística. Muito bom. E faço estágio no Barroso Fonteles. Tá, muito bom. Você falou que é a segunda graduação, você terminou estatística, né? Não terminei. Tá, perfeito. Seu nome? Eu me chamo Raíssa, essa é a minha terceira graduação. Terceira. Gosto de estudar. Quais foram as outras? Eu não me surgi. Fiz licenciatura em Biologia, Muito depois bom. Biblioteconomia. Muito bom. E agora eu sou bibliotecária da AGU. Ah, fantástico. A querida AGU, né? Fui de lá também um tempo. Você deve ficar lá no prédio da imprensa, né? Isso. Seu nome? Eu sou o Fábio, eu já sou graduado em Engenharia Civil, Fantástico. Engenharia Metalúrgica também. Uau. Fiz Ciência Política aqui na UNB, estou focando só o TCC, só agora no Direito e... 3 graduações e agora é quarta. E trabalha na Câmara? Analista, consultor, Eu sou técnico. consultor legislativo. Então, de que núcleo lá? De telecomunicações, TI, comunicação social e sistemas postais. Tá, então tem 2 consultores legislativos, um do Senado, eu e o Pedro, né, e você da Câmara, tá bom. Queridos e queridas, é importante essa pergunta inicial só para poder ter uma noção da turma, mas vamos só colocar algumas explicações iniciais ainda do curso. Eu falei no início, na primeira aula, como vai ser o curso, quais são, o que eu vou pedir de vocês para avaliação de nota, mas vai ter duas alterações. A primeira é a seguinte, eu vou diminuir a pontuação da nota da prova final, a nota da prova final vai cair, eu acho que vai ser 25% só da nota total.
Então, a prova final vai valer 1/4 da tua nota total. Por quê? Eu vou acrescentar uma aula. Na verdade, vão ser 2 aulas, só que vai ser no mesmo dia. Com 2 juristas sensacionais, que são amigos meus, e que toparam estar presente aqui na turma para poder falar de um assunto relevante para a gente em direito das coisas. O primeiro deles é a professora Mônica Jardim. Mônica com acento grave, tá? Não é com circunflexo, não. É professora da Universidade de Coimbra e do mundo ela é a maior autoridade em direito registral, uma das maiores do mundo em direito registral. É portuguesa, é uma das mais renomadas em direito registral, citada no mundo inteiro, e é muito acessível, é muito gente fina e sempre tem muito contato com o Brasil, e ela topou ministrar uma aula para vocês sobre sistemas registrais, que tem conexão total. Não tem como você saber direito das coisas se tu não sabe registro público. Você vai falar besteira. Quando muita gente sai da graduação e não sabe nada de direito das coisas, exatamente porque não sabe direito registral. Já vi colegas que têm manuais de direito civil dizendo, olha, eu escrevi o manual completo e tal. No volume de direito das coisas, eu escrevi porque tinha que completar o manual. Mas eu confesso que até agora eu não entendi muito. Você tem civilistas que falam que não tem muita afinidade. E por que isso? Geralmente é porque faltou conhecimento de direito registral. Quando você entende direito registral, fica fácil demais direito das coisas. Vocês vão ver isso durante o curso. Então, vai ter uma aula, e essa aula, eu não lembro agora de cabeça, tá no novo plano, no plano de ensino atualizado. Vai ser, como Portugal tem 4 horas de fuso horário, eu combinei com ela de aula começar às 5 da tarde, horário de Brasília. Então, em uma das segundas-feiras, eu acho que é daqui umas 3, 4 semanas, a gente vê direitinho, depois eu mando no grupo do WhatsApp, todo mundo está no grupo do WhatsApp, eu mando direitinho qual vai ser o dia, eu vou mandar o plano de ensino atualizado. Só que tem um detalhe, vocês vão ter que ler o artigo dela também. Ela tem uma tese eu não sei se foi de livre docência ou foi de professor titular da Universidade de Coimbra. Mas ela tem uma tese gigantesca, é evidente que não dá para ler aquilo, que ela fala de todos os sistemas registrais do mundo. E faz uma classificação que ela desenvolveu, que eu vou expor para vocês. Mas ela fez um texto mais sintético. Esse texto mais sintético, vocês vão também resenhar criticamente. Então, vai dar trabalho, por isso que eu estou tirando nota lá da prova final e estou trazendo para esses trabalhos. Então, vocês vão ter uma aula com a professora Mônica Jardim. O professor Viegas, ele está de atestado, ele sofreu um acidente, não está podendo mover muito o ombro e tal, e está demorando para recuperar, mas provavelmente o professor Viegas vai estar presente também, porque como é online, vai ser pelo Teams, tá? Vai ser pelo Teams a aula, evidente, né? Ela está em Portugal, e aí provavelmente o professor Viegas também vai estar presente. Moral da história, você vai precisar fazer a resenha crítica da aula da professora Mônica Jardim e do artigo que ela escreveu, que eu vou também disponibilizar para vocês. Vai dar um pouco de trabalho. Além disso, a aula vai ser 4 da tarde, não, 5 da tarde com ela. Ela deve falar mais ou menos 1 hora, 2 horas de aula. A gente vai dar um pequeno intervalo e 8 da noite vai começar outra aula. Eu tenho aula 9 horas. Calma que a gente já conversa sobre isso, mas é porque é o horário que era disponível para esses professores. A gente vai ter uma aula com o professor Eduardo Tomazevicius. O Eduardo Tomazevicius é professor na USP, gênio, é uma das maiores autoridades em história do direito civil brasileiro, um dos maiores no país, e ele vai tratar de questões relativas à história do direito, com uma visão dos direitos reais na visão dos oitocentistas. É interessante, por exemplo, José de Alencar era jurista e civilista respeitadíssimo em direito das coisas. No século XIX você teve uma produção de direitos reais fantástica. A bem da verdade, o direito das coisas não chega a ser crime dizer isso, mas é um pouco de verdade. Até mais ou menos 1950 e século XIX também, você teve uma produção muito boa em direito das coisas.
Na verdade, no século XIX é que ficou a maior parte da produção, com Lafayette Rodrigues e outros juristas que escreveram. E depois, na primeira metade, você teve uma produção ainda bem mais tímida, mas o fato é que o direito das coisas ficou dormindo por muito tempo. É só agora, no século XXI, que está começando a ressuscitar o debate de direito das coisas. Surgindo novas figuras, novos debates, pesquisas acadêmicas, porque o mundo se tornou mais complexo. Você tem uma realidade de fundos de investimento. Por exemplo, comprar imóvel. Tranquilo. A gente chegou a mencionar isso na primeira aula. Cadê a riqueza do dono do Facebook? Cadê? Concreto. O que ele tem? No século XIX, quando você falava que o cara era rico, é porque ele tinha fazendas gigantes, muitas terras, muitos bens, muito gado. Tá, mas o dono do Facebook, o que ele tem de concreto? Você toca. O Elon Musk, né, que é o dono lá da Tesla, o que ele tem de concreto assim? Nem casa ele tem. Ele fala que não tem casa, né? Ele diz que mora de aluguel, sei lá. Mas é o cara mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo. Cadê a riqueza? Onde é que está essa riqueza? Houve um fenômeno que eu chamo de espiritualização da propriedade. As pessoas, em vez de comprar imóvel, então vamos colocar lá o João, ele tem dinheiro, e no lugar de ele comprar um apartamento, no lugar de ele comprar casas para alugar, o que ele faz? Ele procura um fundo de investimento imobiliário, aí ele vai, se cadastra na XP Investimento, baixa o aplicativo, desse jeito mesmo, baixa o aplicativo no celular, aí abre o aplicativo da XP Investimento, coloca a senha, aí procura lá, fundos de investimento, aí ele acha lá, fundo de investimento imobiliário. Aí tem vários fundos de investimento imobiliário. Ele vai lá e pega R$1 milhão e compra de cotas de fundo. No lugar de ele comprar um apartamento, ele compra cotas de fundo de investimento imobiliário. O que o fundo de investimento imobiliário vai fazer? O fundo de investimento imobiliário vai comprar imóveis ou vai construir imóveis. Vocês já viram aquele prédio do Banco do Brasil, que é espelhado preto e com duas alças brancas? O pessoal fala que é no lado do prédio do Sesec Sul, que era o prédio velho do Banco do Brasil. Aquele prédio, ele pertence ao Fundo de Investimento Imobiliário. Vocês já viram o Parque Cidade? Sabe o Pátio Brasil? Atrás tem o Venâncio 2000 e atrás, voltado para o Parque da Cidade, tem um prédio chamado Parque Cidade. Aquele prédio pertence a um fundo de investimento imobiliário. Então você tem lá, por exemplo, o Parque Cidade. Aí ele tem lá vários, 3, 4 andares, não sei quantos andares são lá, e várias lojas. O que ele faz? O fundo é o dono. Na matrícula do imóvel está o nome do fundo. Ele que é o dono, de papel passado. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai alugar. Por exemplo, um dos andares, eu acho que é do MPT, Ministério Público do Trabalho, acho que aluga lá um dos andares. O outro, eu acho que é a ANAC que aluga. Bem, o MPT, você sabe que não tem personalidade jurídica, então o contrato é feito, na verdade, em nome da União. Do ponto de vista contratual, não é o órgão público que faz o contrato, é o ente do qual ele faz parte. Então, a União Federal, mas usando o orçamento do MPT, isso é uma questão intramuros da União, questão orçamentária, faz o contrato com o fundo de investimento e, portanto, vai pagar o aluguel do andar que ele alugou. O que eu acho criminoso é que esses aluguéis são caríssimos, acima do valor de mercado. Então, o órgão público costuma gastar muito mais do que um particular gastaria. Mas faz parte do nosso modelo de licitação. Como você tem um modelo de licitação para contratação pública, isso burocratiza e também torna mais caro o sistema. Aliás, eu espero que dessa turma, eu falei na primeira aula de um dever moral que todos nós temos, nós que estudamos em universidades públicas, eu espero que daqui não saia ninguém com valores morais frágeis, porque você vai encontrar muito problema de corrupção aqui. Por exemplo,
E aqui eu cito o caso, mas eu não tenho prova concreta, nada, porque você sabe da vida real com contato com as pessoas. Mas, por exemplo, tinha uma empresa que tinha ganhado a licitação lá de uma dessas autarquias grandes, de serviço de mão de obra terceirizado. Quando você vê seguranças nos prédios públicos, eles não são contratados pela União. Eles são, na verdade, funcionários de uma empresa terceirizada, uma empresa de segurança, que ganhou a licitação perante o órgão público. E aí ele prestava o serviço. Só que o diretor do órgão público, que era afiliado a um partido político determinado, não importa aqui o nome, exigia dele 10% lá do valor do contrato. Então ele ganhava da União R$1 milhão, com R$1 milhão por mês ele pagava os funcionários, retinha o lucro dele, mas tinha que dar 10% para o partido político lá ou para a fundação vinculada ao partido. Ou coisa do tipo. Eu não tenho dados detalhados, por isso nem dá para eu denunciar nada disso. Mas, e também, infelizmente, na vida real você vai ver que não dá muito para fazer muita coisa se tu não tem o poder da caneta, se tu não tem prova concreta. Né? Mas então, eu quero que vocês saibam disso, porque vocês estão sendo preparados para o futuro. Vocês vão ser os combatentes, os paladinos, para combater esses gangsters que há no nosso ordenamento ainda, e no nosso cotidiano. Aí, beleza, ele pagava lá o valor. Em princípio, está errado, totalmente errado isso. Chegou um momento que ele falou, eu não quero acabar com isso, eu prefiro ficar sem trabalhar do que ficar com esse tipo de situação complicada. E ele chegou para o diretor do órgão e disse, olha, o meu contrato vai vencer daqui a 1 ano. Eu estou te avisando com antecedência de 1 ano que eu não vou renovar o contrato. Então, estou te dizendo que eu vou abrir mão, já prepara outra licitação aí para não ter problema de continuidade, para não ter solução de continuidade. Precisa já contratar outra empresa. Aí o diretor falou, quer dizer que você não quer mais ser um amigo nosso aqui do partido? Você não quer mais ajudar a gente? Ele, não é isso, é que eu não quero. Aí ele, tá bom. Aí sabe o que fez o gangsterzinho lá? Simplesmente parou de pagar. Isso é comum de acontecer em órgão público. O órgão público não paga mais o prestador de serviço. E você sabe que o prestador de serviço é obrigado a continuar prestando serviço durante um tempo. O problema é que o cara, sem receber o dinheiro, ele tinha uma folha de pagamento altíssima, um gasto mensal altíssimo, ele começou a ter que tirar do próprio bolso. E daqui a pouco ele começou a ser asfixiado, ficou 1 ano sem receber, e aí saiu num prejuízo homérico do negócio. E não dá para fazer nada. Por quê? Gangsters no meio da administração pública. Isso tem em tudo que é lugar. Infelizmente, o Brasil inteiro é assim. Municípios, então, não existe freira no bordel, como o pessoal costuma dizer. Paga propina até não poder mais. Você ganha licitação, vai ter que pagar o valor, tudo com formas disfarçadas. Num outro município, para você conseguir alvará de construção, você quer montar uma empresa de construção. Para tu conseguir o alvará, o que eles fazem? Um município lá, isso também foi um outro empresário que me contou, nem lembro o nome dele, mas a história permaneceu, que é o que importa na minha memória, ele contando que ele ia lá, ele trabalhava construindo, até parou de trabalhar com isso. Aí ele chegava no município e apresentava o projeto certinho para conseguir o alvará de construção. O processo ficava paralisado. Aí ele ia lá reclamar no balcão, por que meu processo não está andando? Dá para vocês tramitarem, ainda que seja para indeferir. Aí o pessoal, olha, é que aqui no município, o servidor público lá, ou o outro agente, é que aqui no município tem um jeitinho, geralmente, os projetos que são assinados pelo escritório tal, que é o escritório de arquitetura da esposa do prefeito, geralmente passa a jato. Os demais acabam indo mais devagar. Mas, olha, estou te falando aqui como amigo, tá? É só para você saber e tal. Olha, segue a dica. Aí depois o cara foi ver que, na prática, aquilo era uma forma de propina para você poder contratar o escritório da esposa do prefeito, pagava um valor para ela, aí a cabeça de bagre lá da esposa do prefeito só assinava, e aí você pegava aquele processo, protocolava e passava a jato. Isso tem no Brasil inteiro.
E tem município que ainda continua na fase do faroeste, no interior do país para o norte, vira juiz federal ou vai ser promotor lá e vai tentar fazer justiça para ver o que vai acontecer. Vários já estão enterrados a 7 palmos do chão. Mas você tem que fazer mesmo. Se tu for para lá, você tem que lutar mesmo e dar a vida. Você tem que virar Marte. Agora a questão é se tu vai querer ir, né? Eu não iria. Então eu não passaria. Eu não faria concurso. Tem concurso que eu não faria. Corromper eu não vou, morrer também não. Então eu vou para outro lugar. Mas você ainda tem isso no Brasil e a gente tem um problema sério que é desafio para o nosso futuro. Há países que eu diria que já pode fechar as portas. México, por exemplo, o território do México inteiro é dominado por cartéis. Inteiro. É fatiado em cartéis. E o governo já tolera, por quê? Não dá para mexer mais, já era. Aí você já está num ambiente... o Boaventura Santos, vocês leram o livro, o artigo A Ordem Jurídica de Passárgada? Lá já... Vocês leram ou não? Não sei se vocês leram Sociologia Jurídica. O Boaventura Santos... Vocês fizeram Sociologia Jurídica, né? Com o Zé Geraldo? Tá. Mas geralmente eles mandam você ler um artigo que eu recomendo bastante, que é a Ordem Jurídica de Passárgada. O Boaventura dos Santos Souza foi numa favela no Rio de Janeiro e basicamente ele diz o seguinte, que você tem 2 ordens jurídicas lá. Você tem a ordem jurídica estatal dentro da favela, mas você tem a outra ordem jurídica paraestatal, que é a comandada pelos traficantes ou milicianos. Hoje milicianos também, né? E traficantes também. Se você não seguir aquela ordem jurídica, você vai sofrer processo de execução. Mas não é execução judicial, é de morte mesmo. Tu vai parar no micro-ondas, ou vai virar disco voador, como algumas favelas no Rio chamam. Sabe o que é virar disco voador? Lá no Rio tinha uns caras que não estavam pagando, em favela, a taxa de segurança para a milícia, e eles viravam disco voador. É porque desaparece. Já tinha 40 pessoas que tinham desaparecido, do nada. Por quê? Porque não pagava a taxa de segurança. A gente tem esse problema no país, que é um problema gravíssimo. Alguns dos senhores vão ser escalados pelo destino para assumir os cargos que vão combater isso, seja na polícia, como delegado, seja Ministério Público. Espero que você não seja, que você seja realmente agradecido com o que o poder público te deu, que é a faculdade pública. A gente tem o dever de lutar contra isso, né? Mas eu dizia, voltando aqui, a União Federal, então, vai pagar um valor altíssimo para o Fundo de Investimento Imobiliário. E o Fundo de Investimento vai repassar, de acordo com as cotas devidas a cada investidor, um valor que, na média, os fundos de investimento imobiliário, na média, dão entre 0,5% a 0,9% ao mês. Dá muito mais do que locação. Se você comprar, veja, você colocou R$1 milhão aqui. Com R$1 milhão, você compra um apartamento na Asa Sul de, sei lá, 80 metros quadrados, 90 metros quadrados, e sabe por quanto que você aluga? Por R$2.000, R$3.000. Dá menos do que 0,5%. E para piorar a brincadeira, quando você aluga o apartamento, você é dono do apartamento da Asa Sul e aluga. Você alugou lá por R$3.000. Ainda por cima, tu vai pagar imposto de renda sobre o valor do aluguel. E aí, dependendo, se você naturalmente já deve ter outro trabalho, tu vai para 27,5% o valor. Então, daqueles R$3.000, ainda 27,5% o fisco devora. E aí, para acabar com a tua festa, vem a lei de locações, que é extremamente intervencionista, com uma visão intervencionista do Poder Judiciário, e se o inquilino não paga, você tem dificuldade de colocar o cara para fora. Você depende do dinheiro, mas você não consegue. Então, é uma lástima você mesmo ser proprietário. É muito melhor ser titular de cota de fundo de investimento imobiliário. E aí, nós, juristas, vamos ser convidados a formalizar juridicamente esses negócios praticados pelos fundos de investimento. Você tem que saber direito das coisas, você vai ter que saber parte geral, vai ter que saber muita coisa para poder disciplinar isso. O fundo de investimento é pessoa jurídica? Não, ele é um ente despersonalizado. Ele pode figurar na escritura pública de compra e venda, ele vai, na matrícula do imóvel, comparecer como proprietário. O patrimônio do fundo de investimento está em regime de patrimônio de afetação. O que é patrimônio de afetação? Direito das coisas. Não dá para fugir de direito das coisas. Direito das coisas está em tudo. Você falou em propriedade,
Você falou em grana, você falou em direito das coisas. O nosso objetivo é saber etiquetar juridicamente as formas de titularidades. Tudo bem? Então, eu jogo essa informação inicial para vocês. Então, vou começar agora o conteúdo sistematizando a matéria, mas já ficou a advertência, então. A gente vai ter uma mudança, a gente vai ter uma resenha crítica. Uma resenha crítica de uma aula dupla, uma aula com a Mônica Jardim e uma aula com o professor Eduardo Tomazevicius. E junto vai ter também resenha crítica de 2 artigos. Vai valer uma pontuação alta lá, que eu nem lembro quanto que eu coloquei. Mas no total, todas as resenhas vão dar mais ou menos 75% da tua nota. Então é melhor você fazer. Vai ser até bom, porque quando chegar lá no final da prova, talvez até a prova final eu faça de uma maneira que não fique te sobrecarregando no final do semestre, que eu sei que você tem que estudar para várias provas. Eu, pessoalmente, não gosto muito de ficar decoreba e no dia da prova você saber. Eu prefiro que você entenda, eu prefiro que você saia sabendo manusear os institutos da matéria. Então, eventualmente, eu posso fazer alguma mudança até o final. O Viegas chancelou também, tá? A disciplina é comigo e com o Viegas. Então, o Viegas não está podendo estar presencialmente, mas ele também deu o sinal verde, né? E por consequência, porque eu sei que vai sobrecarregar, vão ser 2 aulas duplas, e vai ser online, que é mais cansativo ainda. Aí vocês não vão ter aula quarta-feira, vai ser numa segunda. Acho que é dia 11, salvo engano. Na quarta-feira você não vai ter aula, nem na outra segunda-feira. Então essa aula e as resenhas vão valer por 3 encontros. Tá? Então não se preocupa que depois da dor vai ter um descanso, vamos dizer assim. Então vai ser um intensivão na segunda, mas eu vou deixar 2 aulas livres para vocês fazerem as resenhas. E aí a entrega da resenha vai ser até a terça-feira seguinte, ou seja, vocês vão ter... A ideia é que vocês usem no mínimo o período da aula para poder fazer a resenha, porque a resenha é um pouco complexa. Vocês vão ver que vão precisar um pouco de dedicação. Tudo bem? E a aula vai ser gravada? Aí, como eu sei que alguns vão ter aula, alguns não podem estar às 5 da tarde, outros não podem estar na aula de 8, pelo menos não totalmente, porque vocês têm aula 9 horas, né? Eu vou tentar gravar tudo e vai ficar gravado para quem quiser assistir depois. Mas eu peço que vocês se esforcem ao máximo para estar presente. Esses professores, quando você convida, eles convidam para receber, tem professor, por exemplo, professor de Portugal, quando vem, eles ganham 10 mil euros para dar uma palestrinha. A Mônica está vindo de graça, quer dizer, o Tomás Revis também vindo de graça. Não tem por que desprestigiá-lo. Então, se vocês puderem, estejam presentes, porque o objetivo deles é difundir o conhecimento mesmo, não tem pretensão argentária ou mercenária, né? Então, tentem também honrar, eu acho que é importante, se vocês puderem. Quem não puder, não tem problema. Tranquilo? Vamos começar o conteúdo. Veja, a noção de propriedade, a noção de direito das coisas, todo mundo tem, desde criança. Tira um brinquedo da criança, ela vai berrar e vai dizer, é meu. Porque a noção de propriedade é inerente à existência humana. Agora, você tem diferentes tipos de propriedade coletiva, propriedade individual, mas existe sempre propriedade. A noção de ter algo, todo mundo tem consigo. Nosso trabalho, enquanto jurista, é saber etiquetar, rotular o tipo de vínculo jurídico que a pessoa tem com a coisa. É esse o teu trabalho. Então, chega o camarada para você e fica alardeando. Eu comprei uma casa no condomínio Entre Lagos, em Brasília. Eu comprei uma casa no condomínio, sei lá, Império dos Nobres, acho que é em Sobradinho. E ele chega para você, está aqui minha casa, aí coloca a foto, aquele pé direito alto, estilo hollywoodiano e tal. Tá, beleza, ele falou que é dele. Mas isso é linguagem popular. Você tem que ver que tipo de vínculo jurídico ele tem. Pode haver vários tipos de vínculo jurídico. Primeiro, ele pode ter, sim, um direito real de propriedade, mas pode ser que, na verdade, ele só tem um direito real de usufruto. Na verdade, ele fez o que muita gente faz.
compra o imóvel no nome do filho, ele tem 2 filhos pequenos, ele já quer antecipar a herança, e ele compra a casa da família no nome do filho. E reserva para si o direito real de usufruto. Então ele diz que é o dono, mas na verdade ele não é o dono, ele é titular de um direito real de usufruto. Pode ser que ele só tenha um direito real de aquisição. Então ele chegou para você e falou, sou dono da casa. Aí tu, não, vamos ver se tu é dono mesmo, vamos ver o contrato, vamos ver a escritura pública, vamos ver a matrícula do imóvel, eu quero ver o que você tem. Aí você vai ler e tu vê que ele não tem direito real de propriedade, ele não é dono. Ele tem uma titularidade, mas não é titularidade do direito real de propriedade. Você vai ver que, na verdade, ele só tem um direito real de aquisição. Por quê? Porque, na verdade, ele só fez uma promessa de compra e venda com um empreendedor imobiliário, que é a empresa loteadora, que vendeu na planta, entre aspas, para ele. Você já ouviu essa expressão, vou comprar apartamento na planta, não já? O que significa isso? Por que na planta? É porque o prédio ainda não foi construído. Você está comprando um apartamento que ainda vai ser construído. Lotes também dá para você falar que você compra na planta. Porque quando você compra lote, o cara te mostra a planta de uma grande gleba de terra com infraestrutura. Então você vai ver lá a maquete, você vai ver lá a animaçãozinha com ruas, com uma quadra de futebol e aquela propaganda sedutora que geralmente é um canto de sereia. Quando você cair no canto, você vai chegar lá e você vai ver que não é nada daquilo, você vai ser devorado pela sereia. Né? É melhor você se amarrar no mastro para não ser seduzido. Geralmente, quem compra timeshare e apartamento na planta, timeshare 90% se dá mal, e apartamento na planta, 70% se dá mal. Depois eu falo disso. Diga, tu é exceção, tá? Se tu comprou. Não, eu vou falar ainda, estou jogando. Mas tu já viu isso? Quem já foi na Disney, com certeza foi seduzido. Porque ingresso dos parques da Disney é $100. Ah, vou no parque lá do Mickey Mouse, é $100, R$600. Aí, só que você não quer só ir no parque da Disney, você quer também ir no parque da Universal, quer ir no outro, quer ir não sei o quê. Aí quando você vai somar tudo, dá quase $1.000 só de ingresso. Aí quando você vai nos outlet, vem um pessoal lá e começa a te chamar e fala, vem aqui que eu vou te dar os ingressos de todos os parques pela metade do preço. Aí você vai lá e cai. Quando você vai, ele diz, olha, para você poder ganhar esse ingresso, você tem que assistir a um lançamento de um empreendimento num determinado lugar. E vai ter café da manhã grátis. Como se tu estivesse morrendo de fome e tu precisasse tomar cafezinho de graça. Né? Mas aí o pessoal vai. Eu fui uma vez, tá? Por isso que eu tô... Mas é interessante que, assim, é porque isso também tem no Brasil. Eu estou contando de lá porque é mais impressivo e foi de lá que a gente importou. Aqui é uma coisa meio macaqueada, mal feita, não tem nada... Assim, é bem uma caricatura do que é feito lá. Aí, beleza, eu fui lá, o cara falou... Eu queria ir em todos os parques lá, eu e minha esposa, tal. Eu tinha, sei lá, uns 25 anos na época. Eu quero ir em tudo. Aí o cara falou, vamos lá ver o empreendimento. Aí quando ele falou timesharing, eu já tinha estudado isso, já dava aula de civil. Só que não tinha no Brasil empreendimento de timesharing. Na verdade, estava começando em um outro lugar, bem assim, tateando. E eu fiquei entusiasmado, eu falei, vou aprender como é. Então eu fui para lá com aquele espírito de curioso, com rosto faceiro, sorriso fácil. Qualquer um que olhava achava que estava querendo comprar, e não era, eu estava querendo aprender. Quando cheguei lá de manhã, café da manhã ruim, eu já tinha tomado no hotel, nem quis tomar, um negócio farofão lá. Aí, beleza. Aí veio uma espanhola para atender e foi me levando pelo empreendimento. Aí mostrando, olha, seja dono de um apartamento nos Estados Unidos. Aí eu na minha cabeça, que idiota. Ser dono dos Estados Unidos? E se não aceitar mais brasileiro? Acabou a imigração. Eu não tenho apartamento nem no Brasil, eu vou ter nos Estados Unidos. Aí na minha cabeça eu já falei, é óbvio que eu não vou comprar, não vou cair nesse conto do vigário. Mas aí a mulher foi falando e eu fiquei perguntando demais, porque eu queria entender a formatação jurídica. Então eu perguntava muito, com o olho brilhante, a mulher achou, esse brasileiro vai comprar. Aí eu perguntando, tudo, o passeio inteiro. Aí ela, vamos sentar agora aqui na mesa de
negociação. Aí é um grande vão, assim, várias mesas com os corretores de imóveis tentando seduzir os visitantes. E aí a mulher começou a apresentar para mim a venda do apartamento. Ela falando, olha, você vai ser dono de um apartamento em Orlando. Só que não é dono sozinho. Você vai ser dono de 7 dias desse apartamento por ano. Então, todo ano, você é dono do apartamento de 1º de janeiro a 7 de janeiro. Mas não se preocupe, porque às vezes você não vai poder viajar exatamente naquela data. Se você quiser, você pode fazer o que no Brasil é chamado de sistema de intercâmbio. Você cede para mim, para a minha empresa, o direito de usar e fruir os 7 dias, e em troca eu te dou 7 dias em qualquer lugar do mundo. Você vai entrar aqui nessa plataforma de reserva de hotéis no mundo inteiro. Aí a mulher, você vai para Las Vegas, vai ficar num hotel em Las Vegas, vai para Paris, tudo aqui nessa plataforma. Ela foi mostrar uma plataforma lá, que é aquelas plataformas de reserva de hotel, Bancobras, por exemplo, eu tinha Bancobras no passado, você reservava e tal. E eu já sabia que aquilo não funciona, porque a mulher fala, você vai para Las Vegas. Aí você vai para Las Vegas sim. Primeiro, você não vai conseguir alugar um hotel na Strip, que é o lugar, que é o epicentro da alegria. Você vai lá para a Tomba da Mironga do Cabuletê, num hotel longe, um muquifo, cheio de inseto e tudo, e vai ficar lá porque não tem vaga. Então é conto do vigário. Né? Mas tudo bem, a mulher vai e começou a lançar para mim e tal. O interessante foi que no meio da apresentação dela, um brasileiro que estava lá no outro canto fechou o contrato. E quando fechou, eles pegam um cara com o microfone e falam, ladies and gentlemen, e todo mundo se cala e olha para ele, parece até que um holofote é colocado no camarada, e fala, temos aqui um novo comprador do imóvel. E o cara começava a balançar a mão como se não soubesse que estava indo para o matadouro, mas sei lá, fechei. Aí o bicho se deu mal, mas deixa ele. E o cara feliz e tal. Esse marketing de emoção geralmente me afugenta, assim, quando você tenta é uma coisa da minha personalidade, quando você tenta me seduzir muito, eu faço o contrário, mas ainda bem que eu sou um pouco assim. Né? E também se é tão bom, por que o cara tem que se esforçar tanto para te seduzir, né? Mas aí eu falei que eu não ia fechar, a mulher ficou com raiva, porque ela achou que eu ia fechar pelo olhar, pelo jeito. Aí eu falei, não, muito obrigado, tal, não vou querer, eu vou ver na próxima e tal. E ela continuou atacando, aqui não tem jeitinho, não sei o quê e tal. Aí daqui a pouco vem um outro cara, aí depois foi aquele estresse, eu nunca mais volto nesses locais, mas pelo menos eu economizei $500 e aprendi timeshare bastante, assim, né? Eu vi como funciona e tal. Tempos depois no Brasil começou a popularizar, então tu vai em Caldas Novas. Eu acabei acreditando com a história que minha mãe caiu num desses lá em Gramado. Mas deu certo para ela, não, é exceção. Em Caldas Novas eu fui ano passado, retrasado, aí o cara foi e me parou lá, aí eu já sei que e tal, a venda, aí eu decorei o nome dele, era Lucas, aí eu usei a tática de enrolação, falei, não, Lucas, depois a gente marca então, eu quero mesmo e tal, aí eu guardei o nome dele. Aí toda hora o cara te aborda, você vai para um lugar, o cara vai e te aborda, parece um cara da moita, fala, compra aqui, timeshare. Aí eu falava, não, já estou fechado com o Lucas. Aí virou o bordão meio da minha esposa, tudo a gente fala, está fechado com o Lucas, a gente fica internamente, as piadas internas. Mas não é que eu falei 70% se dá mal, mas é porque tem 30% que é bom. E aí você só tem que saber se é bom ou não. A formatação da timeshare é interessante. Você passa a ser dono de um bem durante um período de tempo. Isso tem uma importância. A questão é que 70% das pessoas, em geral, não tem aquela necessidade. Por exemplo, para que tu vai comprar e ficar vinculado a Orlando? Tu vai enjoar daquilo. Tu tem dinheiro para viajar e o teu projeto de vida é ficar viajando, tu vai querer ir para outro lugar, tu vai querer ir para Paris, vai querer ir para Reykjavik, Islândia, vai querer viajar. E aí aquela vinculação sua vai te limitar as viagens. E tem um detalhe, as pessoas esquecem que o direito, artigo 8º da LINDB, a lei que disciplina o direito das coisas
a lei que disciplina a relação entre a pessoa e a coisa, é a lei do lugar do imóvel. É o lex rei citae. Vocês lembram de processo civil, né? Fórum rei citae. Aqui é lex, a lei do lugar do imóvel. É uma regra de direito internacional privado. Quer dizer o seguinte, o direito real de propriedade sobre o imóvel vai ser de acordo com a lei do lugar do imóvel. Significa que se você comprar um imóvel nos Estados Unidos, você não vai aplicar o Código Civil brasileiro. Você vai aplicar a lei norte-americana e a lei do Estado norte-americano, porque cada Estado tem uma legislação diferente. O cara compra imóvel nos Estados Unidos, ele não sabe nem a legislação de lá. Imposto sobre herança nos Estados Unidos é 40%. Então, quando você morrer, teu filho, para poder continuar com a timeshare, ele vai pagar 40% daquilo. Para piorar, anualmente, você tem que pagar uma taxa de administração, porque você tem que pagar a taxa de condomínio, a manutenção, as empresas, etc., que eles cobram de você. Aquilo que você paga por dólar é o preço de um hotel em Las Vegas. Então, é um negócio péssimo por todos os olhos que você possa lançar sobre o negócio. Mas, eu sei que algum aí pode ter comprado e tal, o teu caso é exceção, eu só estou mencionando em geral. O triste é que aqui no Brasil, Gramado, Caldas Novas, etc., as pessoas que compram têm um problema muito grande para desfazer o contrato, porque você se torna dono do imóvel. Como é que você vai deixar de ser dono? Você é dono. Só que o que eles fazem é um contrato de intercâmbio junto, eles fazem contratos misturados, e aí você tem multas altas, e aí você tem um problema para tentar desfazer disso. Clube. Vou para Caldas Novas, vou ser sócio de clube. A timeshare hoje é uma variação do que se fazia mais no passado. Vocês já viram aquele camarada que fala, eu sou sócio remido, eu tenho um título do Yacht Club, eu tenho um título do Privé Caldas Novas Hotel. Vocês já viram esses camaradas que têm título de clube? Título de clube, na verdade, é uma forma societária de direito das coisas. Na verdade, você não compra o clube, você compra uma cota, na verdade não é nem cota, você se torna associado do clube, que é uma associação geralmente, só que você paga um valor para entrar como associado. Significa que o teu vínculo não é de propriedade, você não está recebendo uma prestação de serviço, você é dono do clube que você é associado. E, portanto, quando aquele clube lá em Caldas Novas, que você fala, não, vou pagar só R$400 por mês, aí eu vou para Caldas Novas, quando eu quiser eu fico lá, na pousada do Rio Quente muito tempo. Só que tem um detalhe, como você é associado, se eles aprovarem uma reforma para expandir o clube, ou se a conta ficar no vermelho porque está todo mundo roubando e precisa fazer novos aportes de dinheiro, eles vão fazer uma assembleia e vão aprovar a taxa extra. E você vai ter que pagar. E aí tem muita gente, por exemplo, aqui em Brasília, muita, porque a galera daqui compra muito em Caldas Novas, esses títulos, que recebe uma carta do clube lá de Caldas Novas falando, você está devendo R$50 mil, porque a gente aprovou uma taxa de expansão, uma taxa extra para poder expandir o clube, para reformar o clube, e você tem que pagar. Por quê? Porque você virou associado. Você tem que saber o que você está comprando. O cara vende para você, para o leigo, ele fala, você vai ser dono de um clube. Só que você tem que ver a etiqueta jurídica dessa titularidade. Às vezes ele está vendendo para você virar sócio. Se você está virando sócio, a repercussão jurídica é totalmente diferente de você se tornar dono, que é totalmente diferente de você se tornar um mero inquilino ou um mero hóspede. Você tem que saber a etiqueta jurídica. E muita gente se dá mal e perde o patrimônio da família, queima o patrimônio, porque assinou o contrato errado. Muita gente. Porque não sabia a etiqueta jurídica do negócio que ele estava celebrando. Assinar contrato, por exemplo, me estressa, porque eu tenho um exercício de futurologia da tragédia incrível. Eu consigo enxergar tudo que vai dar de errado. Quando você coloca um contrato, começa já a imaginar todos os problemas. E advogado consultivo tem que ser assim. Advogado consultivo é um profeta de tragédias. Você não é contratado para fazer um contrato bonitinho para as pessoas entenderem, não. Você é contratado para colocar no contrato as cláusulas necessárias a prevenir litígios ou, no caso de acontecer algum litígio ou alguma tragédia, já ter uma regra pré-estabelecida. Você tem que ser literalmente o cara pessimista, que pensa, o que vai dar errado aqui? Não, o cara não vai pagar aqui,
não, desse jeito pode acontecer aquilo, e você coloca cláusulas para isso. O advogado consultivo é isso. E você vê que contrato dá para quebrar a vida de muita gente. Mas, de qualquer forma, o meu objetivo aqui é, quando alguém diz que é dono de algo, você tem que ver qual é a etiqueta jurídica daquilo que ele fala que lhe pertence. Na verdade, pode ser que ele tenha um direito real de propriedade, pode ser que ele tenha um direito real de usufruto, pode ser que, na verdade, ele só tenha uma promessa de compra e venda e, portanto, ele só tenha um direito real de aquisição, do artigo 1417. Ou pode ser que ele tenha comprado um imóvel financiado pela Caixa Econômica e ele alienou fiduciariamente o imóvel para a Caixa Econômica. Ele não é dono, o dono é a Caixa Econômica. Ele tem apenas o chamado direito real de aquisição, artigo 1368b. Então, pode ser que ele tenha uma outra coisa. Ou pode ser que ele tenha um imóvel, e o imóvel, ele até tem um direito real de propriedade, mas está onerado por uma hipoteca. Enfim, ou pode ser que, na verdade, ele só tem um vínculo societário. Aí já foge do direito das coisas, é outro tipo de titularidade. Ou pode ser que ele só tenha, na verdade, um contrato de uso. Ou pode ser que ele só tenha, ele não tem nada. Condomínio, já dou a palavra, alguém tinha pedido. Condomínio entre lagos, nem sei se está regularizado, mas esses condomínios de Brasília, muitos deles não são regularizados ainda. Se você olhar na matrícula do imóvel, lá no cartório, não tem o nome do camarada que está ocupando. Só que o camarada que está ocupando pagou 300 mil reais por aquele imóvel. Para um grileiro lá que apareceu lá de calça jeans e camisa e estava vendendo lá, o cara foi e comprou do cara e assinou lá. Tem gente que compra imóvel sem ir no lugar. Erro de abecedário. Tu comprar cavalo à noite, ou tu comprar cavalo sem ir ver o cavalo. Isso é erro de neném. E as pessoas fazem isso. Já vi vários casos, o cara compra imóvel em outra cidade. Não, estou comprando um lote em outra cidade para investimento, e o corretor veio aqui. Já vi gente comprar e nem foi no lugar, nem sabe se o imóvel existe. Corumbá de Goiás, por exemplo, semana retrasada, um colega me ligou, estava querendo comprar lá um sítio para a família. Mas vem cá, tu sabe onde? Já foi lá? Não, mas o cara é de confiança. Não, meu amigo. Segundo, está regularizado? Não, ele me mandou a matrícula. Não tem nada regularizado, é só posse. Quem garante que aquele perímetro geográfico descrito no contrato corresponde fisicamente ao lugar que ele está vendendo? Quem garante que ele não vendeu para duas pessoas? Eu lembro de um colega, ele casou, aí foi e comprou um lote desses condomínios irregulares. Outra coisa também, você tem que saber que dentro do direito das coisas, você tem dois ambientes. Aqui bem simplificado, tá? Eu vou sistematizar a matéria, porque é fundamental você ter essa noção geral para depois sistematizar. Você tem o campo da formalidade e você tem o campo do faroeste, a informalidade. O campo da formalidade, no popular, usando aqui em linguagem popular, a gente vai depois usar as palavras técnicas, é o campo dos direitos reais. Então, quando você fala que você tem um direito real de propriedade, você está no campo da formalidade. É que nem no direito de família. Se duas pessoas se amam e vivem juntas, de forma duradoura, com o objetivo de constituir família. Bem, se elas são de papel passado, marido e mulher, qual que é o instituto do direito de família que está dentro da formalidade? Casamento. Mas se os dois não são casados, não está formalizado no cartório. Eles vivem como se fossem casados, moram na mesma casa, dividem sonhos futuros e a vida, vive como marido e mulher, vive de modo more uxore, more é costume em latim, uxore é de esposa, é uma expressão para se falar quando você vive como se fosse marido e mulher. Não é porque você vive duradouro com uma pessoa que você é casado. Você pode viver com o seu irmão, com o seu amigo de forma duradoura e não é união estável. União estável é quando tem o requisito de more uxório. É quando vocês querem ser como marido e mulher. Tem uma relação diferente. Mas eu dizia, se duas pessoas vivem juntas, mas não são formalizadas no papel,
Qual é o instituto? União Estável. A União Estável é o faroeste do direito de família. Ah, professor, é feio dizer isso. Não é feio coisa nenhuma. Eu não defendo acabar a União Estável agora. Ela é necessária. Porque ela é uma gambiarra para corrigir uma doença da nossa sociedade, que é a informalidade. Então é necessária, mas ela é um arremedo, é uma gambiarra. É péssimo. É péssimo. União Estável é péssimo para qualquer sistema jurídico. É por isso que na Europa não tem união estável. Ah, tem sim, professor. Tem união de fato em Portugal. O companheiro lá em Portugal não tem direito a nada. Eu não sei se eu falei isso na primeira aula, eu cheguei a mencionar um pouco. Eu conversava, por exemplo, com uma registradora de imóveis em Coimbra. Uma vez que eu estava lá em Coimbra num congresso e tal, os registradores de imóveis são chamados de conservadores, que lá são chamados de conservadorias, né? Aí a registradora estava conversando comigo e ela me disse, olha, sabe uma coisa que acontece bastante aqui, que está vindo muito brasileiro para Portugal e tal, o pessoal acha que lá a vida vai ser muito melhor, também 90% se dá mal, 80% se dá mal, não é bem assim, né? Vou para o exterior, vou estar bem, você vira mendigo lá, você vai, não é bem assim, chegou lá vai ficar rico. Vai na França, tu vai ver um bocado de mendigo na rua, Portugal também tu vai ver um bocado de gente necessitada. Não é bem assim, você tem que saber o que fazer da vida, não seja poliano, né? Mas eu dizia, aí ela me falava, tem um bocado de brasileiro que vem para cá em união estável. E eles acham que união estável é direito fundamental, direitos humanos, que é do mundo inteiro. Aí fica união estável lá. Aí eles ouvem falar que lá tem união de fato. E eles vão e ficam como união de fato, não casam no papel. Aí morre o marido. Aí vem a mulher e fala, eu vou receber a herança. Aí vem o cartão vermelho para ela. Porque de acordo com a lei portuguesa, a companheira em união de fato não herda nada. Vai tudo para o filho do cara do primeiro casamento. Aí a mulher fica sem receber nada. Lá ele tem apenas direito a viúva a receber uma pensão alimentícia se tiver determinados requisitos. Não tem direito a nada praticamente. Pareja de hecho, na Espanha, não tem nada a ver com a nossa união estável. E outras situações que tem algum tipo de união estável em outros locais, na Alemanha você tem, em alemão não sei o nome, né, mas é partnership em inglês, né? Que também não tem nada a ver com a nossa, porque lá é uma união formalizada, é um casamento formalizado. Então, esse negócio de união estável, esse tipo de informalidade só tem basicamente abaixo da linha do Equador, onde impera a informalidade. E isso é péssimo. Sabe por que é péssimo? Não é questão de intervir na vida dos outros, não é isso. É porque se eu entro com uma ação... Teu nome mesmo? Desculpa. Micael. Eu entro com uma ação de execução contra o Micael, Estado Civil, solteiro. Aí eu não acho nada para penhorar. Só que o Micael vive em união estável e a mulher dele, é no nome dela que está todo o patrimônio. E eu nem sei quem é a mulher dele. Por quê? Porque ele não está casado, ele deixa tudo no nome da mulher, é dele pelo regime de bens, porque se comunica os bens pelo contrato de convivência, mas fica uma situação de informalidade. Eu já vi mulher, madame, da Asa Sul, sapato Labutin, entrando no programa Minha Casa Minha Vida, para receber casa popular que é para pessoas de baixa renda. Por quê? Porque ela é solteira, no papel, né? Não tinha renda, ela não trabalhava, ela era madame mesmo, sustentada lá pelo marido. E se declarou solteira, foi lá, participou e ganhou casa popular. O marido milionário. Por quê? Companheiro. União estável abre as portas para fraude. E o pior não é isso. Um policial em Lusiânia, e eu fico contando esses casos, não é que eu sou fofoqueiro. Eu até sou, para falar a verdade, da raiz, assim. Eu gosto de ficar ouvindo história e tal. Mas o fofoqueiro é definido como aquele que conta o nome das pessoas. Eu nunca conto o nome. Então eu nunca faço mal para ninguém, né? Eu gosto de saber das histórias e tal. Às vezes eu e minha esposa estamos no restaurante. Aí, às vezes, a gente para de conversar só para ficar ouvindo um fuxico quente da mesa do lado. Né? O cara está falando alto. É mal educado, né? Mas o cara está falando alto, né? Morre junto, é? Pois é, mas...
Mas eu gosto de saber das histórias porque isso é a vida. A vida, e jurista tem que saber tudo, porque você disciplina a vida das pessoas, né? Policial em Lusiânia morreu, patrimônio de classe média, lá 300 mil reais, tinha uma casa lá, um patrimônio de 300 mil reais. Não tinha filho, não era casado. Ele, de vez em quando, só teve uns encontros de noite de sonho, de noite de verão, com a vizinha e tal, mas nada sério. Aí morreu. O único parente dele, um irmão que morava em outra cidade. Morava lá em Minas Gerais. Morreu, quem é o herdeiro? O irmão. Aí o irmão vai fazer o processo de inventário. Aí quando a vizinha ficou sabendo que o policial morreu, e ela sabia um pouco da história, porque ela já teve alguns encontros de segredo de alcova com o cara e sabia algumas coisinhas, aí ela foi em conluio com alguns amigos bandidos dela, que deram testemunho falso, entrou com uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem e pediu a integralidade da herança. O irmão não tem nem como se defender, porque, irmãos, depois que você fica mais velho e tal, você tem contato com o irmão e tal, mas ele não sabe mais as tuas intimidades. Assim, é difícil, depende das famílias, mas geralmente cada um vai seguindo a vida, teu irmão tem filho, tu também, cada um tem seus problemas. Você não fica sabendo, você não consegue produzir prova assim, de tudo da vida do seu irmão. E aí esse irmão não tinha a menor condição de se defender. E aí a bandida da mulher foi com testemunha falsa, que ia receber 10% do valor, aí o cara vai e mente. Não, eles viviam como se fosse marido e mulher, aqui era unha e carne aqui, todo mundo na cidade via. Aí mente, aí o juiz vai e reconhece a união estável e a mulher fica com a integralidade da herança. A união estável acaba dando espaço para isso. Isso para não falar no fato de que não tem como você dar beijinhos sem virar herdeiro. Não, eu quero me unir, mas eu não quero que você seja herdeiro. A gente vai viver como marido e mulher, mas não quero que você seja herdeiro. Não. Impossível. Não tem como você viver de forma moro-ixório sem... vou fazer um contrato de namoro. É nulo. No Brasil é nulo. Doutrina majoritaríssima é nulo. Tem gente que academicamente defende o contrário, mas não vale. No máximo, o contrato de namoro vai servir, falar, não, a gente faça um contrato declarando que a gente vive namorado. Vai servir como um elemento probatório de que provavelmente não tinha uma convivência maior-ixória, mas que é derrubada essa presunção com outros elementos. E, na prática, vai virar herdeiro do mesmo jeito. Diga, Pedrão, e depois... não, primeiro ele, depois, só para não... Você tinha levantado a mão. Era sobre que o senhor comentou, comprar imóvel na planta. Se o bem ainda não existe, não é um contrato de compra e venda, e sim uma promessa de contrato só? Não, mas existe. Porque quando você compra um apartamento na planta, na verdade você compra uma fração ideal do solo, que já existe, que está vinculada a uma construção que haverá. E, portanto, você está comprando uma coisa atual, que é um pedaço do solo, vinculada a algo que ainda vai ser construído, e é plenamente possível, porque o Código Civil, artigo 483, permite compra e venda de coisa futura. Você pode comprar uma coisa futura, não tem problema. Só que é uma espécie de compra sob condição suspensiva, né? Ou resolutiva, dependendo do caso. Pedrão e depois ele. Uma pergunta. Se o cara fizer um testamento, diz assim, não quero deixar nada para minha namorada, quero deixar tudo para fulano. Pronto. A tendência da doutrina é entender que a companheira é herdeira necessária. E, portanto, metade do patrimônio é indisponível. Vai ter que ir para a namorada. Se tiver herdeira necessária. Mas ele não está pacificado, não. Eu cheguei a publicar um artigo falando o seguinte, união estável é uma praga e tem que ser abolida. Não agora. Eu escrevi desse jeito mesmo, quase. Com palavra mais polida, mais eufemismos, mas é a mesma coisa. E até coloquei no manual também, eu e o João, a gente concorda muito. Eu acho que eu até trouxe o manual para sortear hoje aqui, trouxe também. Eu e o João, a gente concorda, a gente pensa muito parecido, assim, nem eu e ele somos radicais, a gente é meio termo, assim, né? nem o cara vanguardão, nem Lula, nem Bolsonaro, vamos dizer assim, tipo meio termo, né? Tentando usar uma metáfora. Por isso que a gente acaba até apanhando de todo mundo, assim, porque a gente não... Quando você não tem um lado ou outro, você apanha de todo mundo, né? Mas no manual, por exemplo, eu tinha até colocado explicitamente, ele falou, não, eu acho que
Porque tem gente que sente ofendido, ela está falando mal da união estável, aí o cara vai com retórica. Um dos argumentos que você tem na retórica é chamada de falácia de espantalho. Pessoal, é muito importante você... Isso aqui você tem que carregar para o resto da tua vida. Retórica. Você tem que ler sobre retórica. No mínimo, lê lá o Arthur Schopenhauer, Como Vencer um Debate, aqui no mínimo, assim. Porque grande parte das questões que nós temos no direito são resolvidas com base na argumentação. O cara... E você conhecer as técnicas de retórica é importante, porque quando o cara saca uma dessa, você fala, olha, para de ficar usando falácia espontânea, tu desmoraliza o cara. Se for num ambiente de intelectuais, você vai ganhar. Se for num ambiente de apedeutas, não adianta tu usar isso. Você tem que também usar a mesma lógica do cara. Depende do ambiente que você tiver. Mas a falácia espontânea é uma das técnicas de retórica. Como é que é essa técnica de retórica? O cara chega para você e fala, olha, você diz, né, união estável tem que ser abolida, ainda que seja no futuro, mas tem que ser abolida, como eu defendi. Aí alguém vai e chega, olha, você na verdade, ele cria um espantalho, que é um argumento que eu não falei, e ele vai e ataca o espantalho. Ele não está atacando o meu argumento, está atacando o espantalho. Então você poderia chegar para mim e falar, olha, você acabou de dizer aí que as mulheres que vivem com ricaços, que exploram a mulher e não casam no papel com ela, e ficam explorando ela, e vive a vida inteira com ela, e você está defendendo que ela fique sem direito à herança, sem direito a nada, no verdadeiro ato machista de opressão às mulheres. Aí você vai e coloca esse argumento e todo mundo começa a gritar, machista, machista, não passarão. Aí pronto, tu perdeu o debate. Perdeu. Aí todo mundo vai, o clamor, aí você mistura com o argumentado de Populi, acabou. Aí tu... Não estou falando isso. Não, já era. Tu já perdeu. Isso depende do ambiente. Geralmente, em ambientes mais intelectuais, esse tipo de argumento é mal visto. Lembro uma vez no Supremo Tribunal, o ministro Gilmar Mendes, que é gênio. E no Supremo, você tem uma elite intelectual. Não tem espaço para isso. Quando alguém usa esse tipo de retórica, uma vez o Gilmar até chegou para o cara e falou, olha, para de ficar usando essas técnicas aí que a gente já sabe. Vai. Aí o cara viu que não dá. É diferente, por exemplo, se vai falar para a população, se vai falar no parlamento. O parlamento, por exemplo, já é um ambiente em que é muito comum retórica, pela própria natureza do parlamento, mas em todos os parlamentos do mundo. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito desses ambientes que usa retórica. Eu nem gosto de falar com quem usa muito retórica. Eu prefiro falar com o cara que é honesto, porque a retórica é uma forma de você ganhar debate. Não é errado, mas geralmente é usado de forma desonesta para você poder ganhar o debate, mesmo sem ter razão. Você não questiona o que o cara falou. Você cria um espantalho, por exemplo, e ataca, e você tem outras técnicas de retórica. É importante você ter isso para quando o cara usar, dependendo do ambiente que você tiver, você vai e denuncia. Mostra a nudez do cara e pode ser que você ganhe. Agora, dependendo do ambiente, você não vai... Não adianta nem usar. A jornada de direito civil, por exemplo, é bem tranquila, mas quando você chega, por exemplo, em direito de família, essa última jornada foi tranquila, não teve isso. Mas teve algumas jornadas no passado que você tem um pessoal muito conservador e tem um pessoal que é muito vanguarda. Eu acho que tem que ser no meio termo e tal. Aí quando o cara vai e fala uma coisa, sei lá, vem um pessoal conservador e fala contra o casamento homoafetivo. Aí vem outra galera vai e vaia. Aí começa, no meio do plenário lá, só professores universitários, civilistas altos, vaiando e tal. Porque o pessoal usa, às vezes, retórica também, mesmo meio acadêmico, dependendo da situação, né? Esse ponto específico, casamento homoafetivo, por exemplo, para mim, é óbvio que tem que admitir casamento homoafetivo. Não vejo problema nenhum. Eu só tenho resistência a casamento poliafetivo. E não é por questão da convivência, porque, para mim, o direito tem que deixar as pessoas serem o que ela quiser. O problema é quando você paga a conta. E família poliafetiva já gera um efeito financeiro. Porque no momento que você começa a admitir que o cara tenha 10 mulheres, ou 10 homens, ou tenha uniões de trisal, quadrisal, quinquasal ou milsal, quando quiser, você tem um impacto, especialmente nos preços relativos a produtos baseados no sistema de mutualismo. Por exemplo, seguros. Seguros, plano de saúde. Como é que é feito o cálculo do valor de plano de saúde? É feito com base em cálculos atuariais. O que é atuarial? O colega fez estatística, né? Não, quem fez estatística? Tu deve ter estudado atuária, né?
Na metade, mas uma das partes de estatística é a atuária. A atuária trabalha com probabilidade. Então, os planos de saúde falam o seguinte, bem, de 20 a 30 anos, geralmente o pessoal tem que tipo de doença? Gasta quanto? Aí eles fazem esses cálculos, fazem esse tipo de probabilidade e fixam o valor com base nesses cálculos. E uma das coisas que é fixado também é a média da família. Então eles falam, qual que é a média da família brasileira? A média da família brasileira é um casal, então se eu sou o titular, vai ser minha esposa como dependente, e 1 ou 2 filhos. Quando o cara tem 4 filhos, já é demais. Já é rico até, ou é doido. Porque tu não consegue sustentar. Um colega meu, por exemplo, que tem filho, eu não tenho filho, nem pretendo ter, né? Apesar de eu amar criança e tal, mas é por opção minha e da minha esposa. Mas quem tem filho, por exemplo, um colega meu, que é aquele cara que calcula tudo, que ele compra algo, ele já abre o aplicativo e compra uma balinha e ele coloca, assim, para ter o cálculo, aquele cara matemático. Cada filho custa para ele R$ 3.600, R$ 3.060, desculpa, segundo o cálculo que ele fez há 3 anos atrás. Com a gasolina 8 e o preço que está, já deve ter subido aí para uns 4, 5 mil, filho. O cara, vamos lá, ele é juiz. Juiz ganha R$23 mil líquido, mais ou menos. 23 mil. Se o cara tem 4 filhos, cada filho 5 mil, 20 mil é para sustentar o filho. E os outros 3? Para ele poder pagar os empréstimos, porque ele vai ficar pegando empréstimo, vai pagar tudo atrapalhado, o cara vai ficar na lama. Tem colega, por exemplo, que é juiz e o cara vive apertado, cheque especial, o cara vive mal, mesmo tendo salário alto. Por quê? Depende das opções. É claro, não estou falando mal contra o filho, porque eu estou querendo dizer, evidente, é que a família brasileira não é mais aquela família de 3, 4, 5 filhos. Você tem um ou outro que faz isso. Geralmente é 1 ou 2. E querendo ou não, é fato, não dá para você querer ser CEO de uma empresa, ser top na tua carreira, ser o melhor e também ser o melhor pai, ter 10 filhos. Não dá. A vida existe o que se chama na economia de custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Para você poder fazer algo, você tem que deixar de fazer outra coisa. Tem um custo. Você perde a oportunidade de fazer outra coisa. Então, querendo ou não também, como tanto homem e mulher têm trabalhado, têm buscado a carreira, é difícil também você ter 3 filhos, 4 filhos, mantendo um padrão alto na vida profissional. Você tem que sacrificar alguma coisa se tu quiser ter muitos filhos. Então, é um problema também da nossa sociedade. O que eu quero dizer é que os planos de saúde levam em conta a formatação da família. Se vem o Brasil, que vai ser o único país do mundo a admitir isso, tirando os países árabes, que tem outra formatação social. Aí vem o Brasil, porque foi quem falou com Deus, porque tem coisa que é direitos humanos só aqui. A gente que falou com Deus, e o resto tudo não saiu da caverna, todo mundo está na caverna, nós saímos da caverna e somos iluminados. E vai dizer que família poliafetiva é direitos humanos, quando nenhum país do mundo admite, aí vem o Brasil e admite. O que vai acontecer? A tendência é você ter um aumento, por exemplo, do ponto de vista atuarial do preço dos planos de saúde. E acaba que eu vou pagar mais porque agora tem uma tendência do cara lá que tem 3, 4, 5, 10 mulheres. Não é que vai acontecer generalizado, mas enquanto não tiver um estudo para isso, eu pessoalmente tenho um pé atrás. Se depois que alguém fizer um estudo mostrar que não vai ter nenhuma repercussão financeira, eu não teria problema nenhum em admitir também família poliafetiva. Para mim o direito não tem que ficar patrulhando a moral das pessoas. Tem que deixar as pessoas serem o que quiser, né? Eu acho que é importante. Cada um tem uma visão, mas a família poliafetiva tem uma resistência. Mas voltando, no direito de família, o terreno da informalidade é a união estável. E como eu disse, a união estável é admitida basicamente abaixo da linha do Equador. Os países abaixo da linha do Equador, todos admitem união estável praticamente. Acima da linha do Equador, você não vai encontrar a união estável como a nossa brasileira em lugar nenhum. Por quê? Porque abaixo da linha do Equador, você tem uma cultura de informalidade. Na família, e por isso nós temos a união estável, que é uma gambiarra para isso, e também na propriedade. Em termos de direito das coisas, nós também temos um terreno de informalidade. Aqui em Brasília vocês veem isso. O cara... Veja, o cara que é todo Barnabé, certinho,
que não faz nada informal. Quando que ele vai se tornar dono de um imóvel formalmente? Talvez lá com 50 anos de idade, 60 anos, porque ele vai financiar na Caixa Econômica por 30 anos, vai lá pagando certinho, aí deu 30 anos, ele quitou o financiamento da Caixa e pronto, 50 anos de idade é dono. Mas o brasileiro raiz mesmo e tal, ele não vai fazer isso. O que ele faz? Ele vê ali que está tendo uma invasão começando, vem um cara que está vendendo lote por 30 mil, ali perto do Lago Sul, onde está todo mundo invadido, o cara vai lá e paga 30 mil. Ele está comprando o direito real de propriedade? Não. Ele está comprando apenas a posse. Formalmente, ele não é dono. Na matrícula do imóvel, a propriedade está no nome lá do senhor Antunes, que é um cara que já morreu e deixou 10 filhos que estão brigando pela herança. E enquanto eles estão brigando, lá fora, o mundo está agitando, as pessoas já estão ocupando os imóveis, estão usucapindo. Como diria Chico Buarque, o tempo passando na janela e só Carolina não viu. É muito comum isso em processo de inventários, eles ficam brigando. Aí, enquanto eles estão brigando, tem um outro cara ocupando e já vai usucapir a propriedade. Aí, quando termina o processo de inventário, ele fala, agora eu vou lá no imóvel. Já era. Perdeu, malandro. Cochilou, o cachimbo cai. O imóvel já foi usucapido pelo outro ocupante. O outro se tornou dono porque você ficou lá brigando. É comum demais isso. Isso quando não é área pública também. Em área pública o pessoal também invade, começa a vender posse, contrato de cessão de posse, ninguém tem a propriedade e pode ter certeza, vão regularizar. Mais cedo ou mais tarde vão regularizar. O fato é, meus queridos e minhas queridas, que no direito das coisas, você tem que ver se a tua titularidade está no campo da formalidade ou da informalidade. Quando está no campo da informalidade, a etiqueta jurídica dessa tua titularidade vai ser posse ou detenção. A detenção a gente fala depois, tá? Agora, se você tiver no terreno da formalidade, a tua titularidade é um direito real. Aproveitando ainda essa abordagem, você tem que saber rapidamente que quando você fala da história fundiária brasileira, e olha, é importante você ser curioso com tudo, você ficar lendo o máximo de coisa, ouvir o máximo de coisa. O concurso do Senado, por exemplo, quando caiu na prova discursiva, tinha que escrever, acho que, 150 linhas, sei lá quanto que era, e era sobre regularização fundiária. Eu só passei, porque eu sempre fui curioso, eu ficava estudando história fundiária brasileira, aí eu consegui escrever 150 linhas, mas porque eu sabia, assim, senão, e por questão de curiosidade, não foi nem por estar estudando formalmente. É importante na vida você ser curioso e tal. Vai te salvar, vai te ajudar muito na vida isso. Mas a história fundiária brasileira é basicamente o seguinte. Brasil, 1500 foi descoberto ou invadido, como você queira. As pessoas ficam tentando demonizar a invasão portuguesa, mas esquece que os indígenas também invadiam e matavam também. Era tudo farinha no mesmo saco. A única diferença é que a Europa era uma aldeia mais desenvolvida e, portanto, mais opressora. Mas os indígenas também dominavam um ou outro e tal. Tudo problemático na minha visão, assim, na visão que eu tenho. É claro que a gente tem que ter políticas indigenistas hoje, tem sim para mim plena legitimidade os direitos indigenistas e tal, mas o que eu quero dizer é que no passado não dá para ficar, vem o cara lá e pincha a estátua do Churchill, chamando de racista, como aconteceu lá no início. Daqui a pouco vão chegar lá numa estátua do imperador Júlio César e vão chamar ele também de ditador. Não, isso é anacronismo, você tem que tomar cuidado, você não pode ficar julgando o passado com a visão do presente. Você tem que julgar o presente e punir os racistas mesmo e tal, não é ficar, por exemplo, se vocês viram essa pichação lá da estátua do Churchill, que para mim foi um absurdo. O Churchill foi o cara que livrou o mundo, apesar de ser, pelos nossos valores, cheio de defeitos e tal, foi o cara que conseguiu barrar o Hitler, né? Eu não estaria aqui, eu de família árabe, acho que eu teria rodado também. Mas
enfim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de anacronismo. A gente tem que atacar o presente, não o passado. Mas a história fundiária brasileira foi 1500, Brasil descoberto. O rei de Portugal falou o seguinte: eu tenho que ocupar todo esse território. A Espanha também está namorando ali aquela região e também quer invadir o meu território. E aí vem a primeira dica que você tem que levar para o resto da sua vida. Se você vai advogar ou você vai atuar no terreno da informalidade, saiba que aqui vale as mesmas regras de briga de rua. Quem dá a primeira tem preferência, tem mais chance. Se você compra imóvel irregular, você tem que ocupar. É o erro de abecedário o camarada que compra imóvel irregular e não ocupa. Ah, eu estou comprando para investir. Eu vou comprar um sítio lá em Corumbá de Goiás para recreio. Eu estou com dinheirinho, vou comprar o terreno, depois eu construo. Você vai se dar mal. 70% de chance de você se dar mal. Por quê? Porque quando você fala do terreno da informalidade, o direito prestigia a situação de fato. E se de fato outra pessoa está ocupando, ele que vai acabar tendo preferência na posse. Foi o que aconteceu com um colega que comprou um lote irregular, comprou, portanto, só a posse, aqui em Brasília, e falou: pronto, consegui comprar o lote, vou juntar mais um dinheirinho para começar a construir. E ele não fez que nem um cachorro, não foi lá marcar o território. O que aconteceu? O safado que vendeu para ele, vendeu para outro. O mesmo bem, é cessão de posse, não tem registro, nem nada. E o outro não era poliano. Ele foi e ocupou, porque ele sabe, se está um terreno de irregularidade, você tem que ocupar. Aí ele foi lá e ocupou. Aí quando esse colega meu terminou de juntar o dinheiro, ele já nem foi no imóvel, ele foi numa empresa de empreitada, já fechou o contrato de empreitada para construir, já deu o sinal, e, portanto, para romper, pode entrar à vontade. Pode falar. Rapidão, gente. Então, muito prazer, meu nome é Júlia Taquari. Eu sou fundadora e presidente da Emeneusco, Sociedade de Debates da Universidade de Brasília. E eu estou aqui para falar para vocês, né, já foi divulgado faz um tempo, que a gente vai ter um campeonato internacional de debate competitivo universitário. Use a falácia do espantalho no debate. Nossa, é muito legal. Eu estou falando tantas vezes, estou perdendo já, gente. Mas, recuperando o fôlego, vai ser uma ótima oportunidade para quem quer se lançar mundialmente, que é uma prática esportiva consolidada internacionalmente. Então, mesmo que você não esteja, né, muito familiarizado com essa prática, que realmente é nova na UNB, mas está aí Brasil afora, a gente também vai ter um evento dia 1º/7, aqui no Auditório Esperança Garcia, para falar sobre o debate universitário competitivo no modelo parlamento britânico que é que se utiliza nas competições mundiais. Então, eu vim aqui para fazer o convite para vocês. Quem quiser se inscrever, as inscrições já estão abertas, e é só vocês darem aqui as colas e estar pregando esses cartazes pelo corredor da UNB inteira, já que não se restringe ao curso de Direito. Mas faço esse convite para vocês. Obrigada. Valeu, obrigado. Vale a pena participar de tudo que vocês puderem, pessoal, na faculdade. Vocês não vão ter esse tempo de novo na vida, não. Eu posso te dizer isso. Eu acho que eu aproveitei bem, mas, enfim. Terreno de informalidade vale a situação de fato. Você tem que ocupar. Você comprou imóvel regular, tem que ocupar. E quem ocupar tem preferência. Bem, rei de Portugal falou: a Espanha vai tentar dominar, porque eles eram a China e os Estados Unidos da época, né? Diga. Hã? Ah, eu não terminei, não? Então, aí meu amigo foi, tadinho, é porque é tipo assim, ele até divorciou depois, eu acho que teve a ver com isso, porque ele tinha casado há pouco tempo, comprou o lote para morar com a mulher, aí ficou morando apertado lá, juntando, aí fechou o contrato de empreitada, deu a entrada, e aí o empreiteiro foi lá começar a construir. Quando o empreiteiro chegou lá para construir, tinha outra pessoa ocupando. E enxotou o empreiteiro, falou: sai daqui, esse imóvel já é meu. Aí quando falou com meu colega viu que ele cochilou e o cachimbo caiu.
Aí perdeu o dinheiro para empreitado, porque o empreiteiro não devolveu o dinheiro, e era um valor alto. E não dava para entrar com a ação contra o cara que estava ocupando, porque o cara tem melhor posse, porque ele ocupou. E geralmente dá preferência para quem ocupar. Mas só a questão de propriedade. Não, ninguém tem propriedade. Aí, é faroeste, é informalidade, é posse. Você pode tentar pedir indenização para o cara que te vendeu. Mas você acha que um cara que vende para 2 pessoas vai ter bens no nome, você vai achar o cara? Esse cara é ensaboado, é escorregadio, é um brasileiro. Tu não vai conseguir penhorar, cara. Tu não vai conseguir penhorar, então não adianta. E às vezes, se tu for entrar, tu ainda tem outro problema, que esses caras geralmente que mexem ainda são também pistoleiro. Aí tu também vai ter outros tipos de... Você tem que saber onde você vai atuar. Aí você tem que ver se tu é do cara que anda armado e vai ou não, porque você tem que saber o terreno que você pisa. Assim. O Brasil ainda é faroeste. Na vida real ainda é faroeste. E vir com bravatas, ninguém vai dar zebra. Você tem que saber onde pisar o pé, né? Então, infelizmente, esses casos aí é o caso... Pode pedir indenização, mas você não vai conseguir nada. Então, esse colega ficou com prejuízo e depois a mulher largou ele. Eu acho que teve conexão ainda. Diga. Eu ia perguntar exatamente isso. O que aconteceu com ele? Ah, tá. Até a mulher... Aí isso é fofoca. Não tem a ver com a matéria, né? Fofoca e informação. Não, mas é importante, porque a gente trabalha para prevenir isso, né? Como jurista. Mas só terminando rapidamente aqui... O rei de Portugal falou, eu tenho que ocupar esse terreno, porque senão outros vão ocupar. O que ele fez? Com base nas ordenações do rei Nós, que a gente chama, a legislação civil de Portugal, basicamente eram chamadas de ordenações do rei de Portugal. E aí você teve várias ordenações, você teve ordenações manuelinas, que eram em homenagem ao rei de Portugal, por conta do Manuel, afoncinas, e ordenações filipinas. Inclusive, as ordenações filipinas foram as últimas. Elas vigoraram no Brasil até o Código Civil de 1916. Mesmo depois da independência do Brasil, ainda se aplicava a legislação de Portugal, porque o Código Civil demorou a nascer. O Código Civil só foi nascer em 1916. O Código Criminal nasceu em 1830, rapidinho. Teve independência, para colocar bandido na cadeia rapidinho, nasceu um Código Penal, que foi o Código Criminal de 1830. Mas Código Civil não, porque o Código Civil ele tem outra... O Código Civil é a base da sociedade. Então tem muitos interesses, demora muito, teve muita briga. O Eduardo Tomás Evício vai falar um pouco sobre isso também, que é importante para a gente. Aí nasceu só em 1916. Até lá, valia as ordenações filipinas. Era uma loucura, você não sabia que regra era, porque na prática você aplicava ordenações filipinas, aplicava o direito romano ainda, aplicava ainda direito canônico, era uma loucura, era um carnaval. E o que previa as ordenações filipinas? Ela tinha um instituto chamado de Sesmarias. As Sesmarias era o instituto jurídico deles. É porque essa noção de direito real de propriedade, direito real de usufruto e tal, os romanos tinham alguma noção dessa, mas não era tão bem trabalhado como hoje. A figura era Sesmarias. O rei de Portugal, então, pegou alguns ministros de Estado, vou chamar assim, bem simplificadamente, e deu para eles capitanias, o que era chamado de capitanias hereditárias. E aí, não lembro se era 14 ou 13 capitanias, não lembro a quantidade. Ele dividiu o território brasileiro em faixas de terra chamadas capitanias. E falou para cada um desses nobres portugueses, dá um jeito de ocupar a tua capitania. Aí o capitão, vou chamar de capitão 1, o nobre 1, falou, eu tenho que dar um jeito. O que eu vou fazer? Começou a fazer propaganda nas ruas de Lisboa, nas ruas de Coimbra e tudo que é lugar, falando, vamos para o novo território, lá você vai ser dono de terra. E aí o Raimundo Faoro é que fala disso, um pouco da formação sociológica brasileira, que acabou vindo só os desesperançados, os bandidos, o pessoal mais problemático de Portugal que começou a vir. E aí vieram para o Brasil. Isso pelo menos o Raimundo Faoro coloca isso, dando a entender que a nossa malandragem, a cultura de malandragem tem um pouco de raiz nisso. É claro que não é todo português que veio tinha isso, mas
é o relato na sociologia disso. E como que ele fazia, por exemplo, para chegar, por exemplo, para o senhor, para o Pedro, para chegar para o Nunes e falar, Nunes, vai para o Brasil que eu vou te dar um território. Qual era o título que ele dava para ele? O título que ele ia dar era o título de Sesmarias. Então, basicamente, Sesmarias era uma gleba de terra. Então, vou colocar aqui, Sesmaria 1, era um pedacinho de terra que foi dada para o Pedro, que entrou nas caravelas e veio para o Brasil. A Sesmarias 2, que era vizinha, também uma grande faixa de terra, foi dado para o Nunes, que também foi lá para o Brasil para ocupar. E ele basicamente saiu distribuindo carta de Sesmarias, carta. No direito a gente usa muito a palavra carta, porque historicamente, em vez de falar contrato, a gente falava de carta, que era como se fosse um contrato. E basicamente, ele foi dando carta de Sesmarias para vários portugueses, para virem para o Brasil. E o Brasil todo foi dividido em várias Sesmarias. Problema, na hora que o Nunes ia entrar na caravela para enfrentar os monstros marítimos e aquelas loucuras, o cara amarelava. Então, nessa brincadeira, o Nunes, que recebeu a carta, amarelava e não entrava na embarcação. Por outro lado, o Pedro ia e já levava logo vários parentes juntos. E ia. E acabou que muitas das terras de Sesmarias que foram dadas para portugueses que não foram, ou quando foram, chegaram lá e falaram, time-share, é golpe, voltou, viu que era conta do vigário. Chegou lá, viu que era, o lugar não funcionava, não tinha saneamento básico, todo mundo morrendo de doença, não tinha comida, não tem iFood, tem nada. O cara vai e volta da selva. Não é todo mundo que ficou. E olha o que aconteceu. Veio o Pedro e ocupou aqui a Sesmarias 1. E a Sesmarias 2 ficou vazia. Não existe vácuo de poder e nem vácuo de propriedade. O que os parentes do Pedro fizeram? O terreno aqui está dando sopa? Vou invadir. Ah, mas você não tem carta de Sesmaria. Tem que ocupar, informalidade. A outra Sesmaria também não foi ocupada. Vinha alguém também e invadia. E aí começou a ter invasão em massa. E o rei de Portugal não estava nem aí com essas invasões, porque ele queria que ocupasse mesmo. E o Brasil basicamente foi ocupado com base em invasões, e foi tendo invasões. Todo mundo sem titulação. No século XVIII, daqui a pouco vem os bandeirantes, as bandeiras, e também vão e começam a invadir mais ainda. Aí chega... Tem história... Vocês sabem por que em Goiânia tem uma avenida chamada Anhanguera? Você sabe quem foi a Anhanguera? A Anhanguera foi um bandeirante. O bandeirante era o chefe lá da expedição para interiorizar o país. E aí o senhor... um dos bandeirantes, lá não sei o nome do cara, propriamente, ele chegava lá na região de Goiás e chegava para os índios que estavam lá e falava, olha, a gente está aqui e eu tenho poderes mágicos. Aí o índio, mas que poder mágico você tem? Aí ele pegava um álcool, derramava o álcool num balde e tacava fogo. Ele falou, eu faço água pegar fogo. Aí todos os índios começaram a chamar ele de Diabo Verde, que na linguagem indígena é a Anhanguera. E aí ele acabou dominando os índios, acharam que ele era um mágico e tal, aí cederam tudo. Os bandeirantes enganaram os índios, não foi só na base da morte, né, e da força. Eles usaram também de malandragem para dominar o território dos índios. Mas então, já terminando, as bandeiras ajudaram mais ainda na invasão. E aí, meus queridos e minhas queridas, chegou 1850, era uma zorra o país. Dom Pedro II queria, as cidades estavam crescendo, o mercado financeiro queria poder emprestar para as pessoas, mas como é que eu vou emprestar para o camarada se o camarada diz que é dono de um terreno, mas não tem nenhum título? Quem garante que ele é o proprietário?
banco não conseguiria, não tinha coragem de emprestar dinheiro e pegar em garantia posses vazias, posses frias. E aí o Dom Pedro II falou, a gente tem que organizar essa zorra. Como que a gente vai organizar? Veio Dom Pedro II em 1850 e editou a Lei de Terras, que também é conhecida como Primeira Lei de Terras Devolutas. Basicamente, Dom Pedro II falou o seguinte, olha, a gente tem que regularizar esse negócio. Tá uma zorra. Vamos fazer o seguinte, quem estiver ocupando um imóvel, eu vou regularizar. Você vai ter direito a receber, na Lei de Terras, uma legitimação de posse, que era o nome dado lá. E se você permanecesse na ocupação por mais 3 anos, você recebia a propriedade. A legitimação de posse era uma espécie de estágio probatório, para ver se você, depois de receber a legitimação de posse, se você ia continuar na coisa, você recebia a propriedade. E ele falou, quem tiver ocupado, vai receber aqui, de mim, imperador, a titularidade, etiquetada como legitimação de posse e depois virava propriedade. Agora, as outras sesmarias que estão vazias e que não foram ocupadas, que eram do rei de Portugal e que foi dada as sesmarias para alguém que não ocupou, essas terras vão ser devolvidas ao poder público. Voltam a ser áreas públicas. São as chamadas terras devolutas. Devolutas porque está sendo devolvida para o poder público. Porque o rei de Portugal deu a terra para os nobres não ocuparam e aí está voltando para ele. Então o conceito de bens, de terras devolutas, é um conceito que decorre historicamente desse episódio da nossa história. E aí o Dom Pedro II falou, agora ninguém mais vai invadir, tá? Porque agora está regularizado, agora parem de invadir. Inclusive, nesse meio tempo também veio a criação do registro de imóveis. Na verdade, era o registro de hipoteca por meio de uma lei hipotecária. Por quê? Porque o mercado queria emprestar, o banco quer emprestar, e para emprestar eu tenho que ter segurança que o camarada é proprietário do bem. E aí eu preciso de um registro público. Os registros públicos foram criados para a segurança do mercado. Aí você vê hoje uns camaradas que não sabem nada de direito, nada, e ficam falando, cartório é lugar para ganhar dinheiro, tem que acabar com cartório é burocracia. O cara não sabe nem história fundiária para poder falar. Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos não tem registro de imóveis. Primeiro que em alguns locais tem nos Estados Unidos. Segundo que a crise do subprime que teve em 2008 e 2011, foram 2 episódios, parte dela foi culpa da falta de um sistema de registro de imóveis. Porque as pessoas conseguem fazer hipoteca fantasma fácil nos Estados Unidos. Na verdade, o sistema registral é fantástico, tanto que a Europa toda tem. Estados Unidos não tem porque tem lobby das seguradoras. Quando você compra um imóvel nos Estados Unidos, você paga uma fortuna, $2.000 até mais, é muito mais, um valor altíssimo, para as chamadas Title Company, que são as companhias de títulos. Para quê? Para elas pesquisarem se tem risco de evicção. O que é risco de evicção? É risco de aparecer outra pessoa com melhor título de propriedade. E depois que ela faz essa pesquisa, o resultado sempre é inconclusivo. Sempre ela chega ao seguinte, olha, provavelmente não vai ter risco, mas pode ter. Aí para poder prevenir esse risco, qual é a forma, Ricardo Bechara diz isso, qual é a forma racional de enfrentar as forças cegas da natureza, qual é a forma racional de enfrentar as forças cegas do acaso? Seguro. Aí você vai e paga um seguro de evicção. Então quando você compra imóvel nos Estados Unidos, você paga um valor para uma companhia de título e ainda paga um seguro para caso de zebra. Se aparecer outra pessoa como dono. O sistema é absolutamente inseguro, mas tem lobby das seguradoras, por isso que não muda. Mas terminando já, para vocês saírem, Dom Pedro II falou, parem de invadir. As pessoas pararam de invadir? Não. Continuou tendo invasões. E aí depois veio a segunda lei de terras devolutas, falando, tá bom, vocês estão invadindo, lá na década de 30,
Tá bom. Toma aqui a regularização de quem ocupou, mas parem de invadir, pelo amor de Deus. Aí o brasileiro parou de invadir? Não, continuou invadindo. E até hoje continua havendo invasões e continua havendo leis de regularização fundiária. Até hoje. Só para citar algumas mais recentes, um exemplo dela é a Lei 13.465 de 2017, que é a Lei do REURB, Lei da Regularização Urbana. Eu cheguei até a trabalhar na redação dessa lei lá no Senado Federal. 2017 estava regularizando a ocupação. E vai continuar tendo, daqui a pouco vai continuar tendo invasão, vai ter outra lei de regularização, porque a gente vive uma cultura de informalidade. Esse problema de informalidade que nós temos não existe na Europa. Eles não têm esse tipo de problema. Nós temos esse tipo de problema porque nem a titularidade das coisas a gente tem direito. Então, é um problema grave, tem muita coisa para pesquisar aí, mas esse é o cenário histórico e na próxima aula a gente vai começar a falar dos direitos reais de espécie. A parte da posse eu vou deixar para depois, eu vou explicar mais os direitos reais. Eu queria que você pegasse a noção histórica do registro de imóveis, por que surgiu o sistema registral, e saber o nosso histórico fundiário, e saber que a nossa história fundiária é uma história de informalidade, é faroeste, e vai continuar sendo faroeste por muito tempo. Então, bom descanso para vocês, obrigado, e até quarta-feira. Ah, o sorteio do livro, né? Seguinte. Foi maldade você ter falado, porque eu ia adotar o critério do aniversário. Mas no momento que você falou, você feriu o sistema do juízo natural. Para fazer o sorteio, eu vou fazer o seguinte. Diz um número de 1 a 20, a 25. Diz um número de 1 a 25. E diz um número de 1 a 25. 3? Tá, vai ser então 22, 19. 19 é qual a letra? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N... Ah, faltou o K. K. Calma aí, conta aí, qual que é a 19? Deu zebra aí. Eu acho que é S. S? Tá, vai ser quem tiver um nome mais antecedente com S. Quem tem nome com S aqui? Se não, vai para o próximo a letra. Ninguém? Minha segunda letra é R, S. T, com T, é o próximo. Tá, é o primeiro dos T's. Não, tem que ser o primeiro nome. Thalita. É ela, Thalita é seu.